A gente terminou a segunda parte da aula falando sobre o histórico das constituições e que a Constituição de 88, de fato, só previa essa dinâmica das entidades civis e militares de internação coletiva. E é assim que a gente vai começar essa segunda parte da relação do interesse público e a relação das igrejas com o Estado, da religião com o Estado. Vamos lá. Repetindo, a lógica da Constituição de 88, então, é o sujeito está impossibilitado por si mesmo de buscar essa dimensão religiosa. E por isso a Constituição garante a assistência religiosa para esse sujeito. Ou seja, ele não pode buscar a religião e a religião vai até essa pessoa. Certo? Perfeito. Bom, e aí? Então, onde que a gente consegue colocar essas outras capelanias? Já que não é pelo artigo 5º da Constituição, nem é pela Lei 9982 de 2000, como a gente viu. Então, de onde que a gente consegue tirar essas outras opções, essas outras possibilidades de capelania? E aí a gente entra nessa lógica de Estado laico, no doutorado que a gente fez na Universidade Federal aqui em Juiz de Fora. Eu dediquei umas 50, 60, 70 páginas para falar sobre essa coisa de Estado laico. Eu quero simplificar isso para que todo mundo consiga entender o que é de fato o Estado laico. Olha de onde essa expressão Estado laico é tirada e você vai perceber que essa palavra, né, essa expressão Estado laico, ela não existe na nossa Constituição. Mas ela é muito usada para que todas as vezes que essa dimensão religiosa quer se manifestar de alguma forma, as pessoas digam, é Estado laico. Você já reparou que toda vez que a gente vai falar sobre legalização de drogas, sobre aborto, sobre qualquer outro tema, seja ele de ordem religiosa ou não, e a gente vai para a esfera pública, né, a igreja de forma geral, vai para a esfera pública se manifestar, o que dizem? O Estado é laico. E a igreja não pode falar, querendo tirar a igreja de todo o debate público no Brasil. Mas vamos lá ao que diz esse artigo 19.1 da Constituição. É vedado a União, ou seja, é proibido a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. É proibido, vou repetir de novo, é proibido a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Ou seja, o Estado, e aí quando eu falo Estado eu falo de todos os entes da Federação, dizer que tem uma religião, ele está criando uma religião ou criando uma igreja. Isso não pode. Subvencionar, dar dinheiro, embaraçar o funcionamento, ou seja, dificultar com que os cultos religiosos funcionam, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Não pode. Olha o finalzinho que interessante. Ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. O que isso está dizendo? Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, o Estado não pode fazer nada, o Estado não pode manter com os cultos religiosos, as igrejas, os seus representantes, qualquer tipo de relação de aliança, salvo quando a lei disser que houver interesse público. Salvo, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ou seja, esse mesmo Estado que diz que ele não pode ter uma igreja, não pode dar dinheiro para a igreja, não pode, né, dificultar o funcionamento, nem manter essas relações de aliança, de parceria, vamos usar um termo mais técnico, uma relação de parceria, isso não pode acontecer, essa relação de parceria não pode acontecer, salvo se houver interesse público. Lembro de uma outra forma, é dizer o seguinte, quando há interesse público, o Estado pode manter parceria com igrejas e os seus representantes. Vamos andar mais um pouquinho para que isso fique mais claro. De onde a gente tira, então, essa lógica de interesse público? Lei 9.790 de 1999, artigo 3º. Lei 9.790 de 1999, artigo 3º, que é a Lei de Interesse Público. E ela não fala, vamos dizer assim, né? Ela é de onde nós tiramos o conceito de interesse público. Por quê? Porque ela qualifica as organizações da sociedade civil de interesse público. Então a gente vai tirar dessa lei o que é esse tal de interesse público. A Constituição está dizendo que quando ele existir, pode haver essa relação de aliança entre a religião, entre a igreja e o Estado. 1. Promoção de assistência social. 3. Promoção gratuita da educação.
5. Promoção da segurança alimentar e nutricional. 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 7. Promoção do voluntariado. 8. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza. 10. Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar. 11. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. Então, o que essa lei está dizendo? Em todos esses quadros há interesse público. Porque para uma organização da sociedade civil ser qualificada como de interesse público, ela tem que, pelo menos, uma dessas coisas ela tem que fazer, ela tem que desenvolver. Então a gente tem essa lista. Tudo que está grifado aí são coisas relacionadas direta ou indiretamente à capelania. Por quê? Se você faz algum tipo de trabalho que promove assistência social, acesso gratuito à educação, algum trabalho de segurança alimentar, nutricional, você levar comida para as pessoas, né, e mostrar a importância, o plantio, esse tipo de coisa. Questões relacionadas ao meio ambiente, voluntariado. Voluntariado é um tema da capelania, né? A imensa maioria dos capelães são voluntários. Combate à pobreza. Assessoria jurídica gratuita. Então você no trabalho, por exemplo, de capelania prisional, você pode usar dessa lógica, né, de assessoria jurídica para aquele detento que não tem condições de contratar um advogado e a defensoria pública muito sobrecarregada. Depois, ética, paz, cidadania, direitos humanos, democracia, valores universais. Ou seja, isso tudo é interesse público. Ou seja, quando você for montar um projeto de capelania que envolva outras áreas que não hospitais, presídios, escolas em regime de internato, porque são locais de internação coletiva, ou, no caso dos capelães concursados, né, que forem montar os seus projetos relacionados à capelania militar, toda a fundamentação, ou grande parte da fundamentação, você vai encontrar nessa lei. Lei 9790 de 99, porque você vai entender quais são esses interesses públicos que estão envolvidos dentro desse processo. E aí, Lei 13019 de 2014 estabelece regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco. Como que você vai fazer para montar o seu projeto de capelania? Você vai se basear na legislação que a gente passou agora há pouco, né, nessa última, que é a legislação de interesse público, Lei 9.790 de 99, e na Lei 13019 de 2014, porque é ela que vai estabelecer o regime jurídico dessas parcerias entre a organização da sociedade civil e as igrejas estão envolvidas, né, dentro desse conceito de organização da sociedade civil e o Estado para consecução, para obtenção de finalidade de interesse público. Ou seja, a gente foi lá na Constituição, foi na legislação de interesse público, no artigo 19.1 da Constituição, depois foi na legislação de interesse público, a gente está Lei 13019 de 2014. Só que esse tema da Lei 13019 de 2014, ele é muito, muito, muito amplo. No curso a gente destrincha ele de uma tal forma, assim, para deixar isso muito claro para os alunos. Hoje, nessa nossa maratona aqui, é basicamente impossível de a gente trabalhar com esse tema, né, com profundidade. E aí a pergunta que fica é: vocês querem uma maratona, que a gente faça uma outra maratona só sobre esse tema? Vocês querem que a gente faça uma maratona só sobre esse tema, que é a construção de um projeto de capelania voltado não para o atendimento da Lei 9982 de 2000, que é hospitais, presídios, escolas em regime de internato, mas voltado para essa dimensão do interesse público? Como montar um projeto que atenda a essa lógica de interesse público? Vocês querem uma maratona apenas sobre esse tema? Me responda aqui no chat para eu saber que você que está me assistindo quer isso.